Olá, boa tarde, pessoal do Facebook. Boa tarde, galera. Sandra e Inês, especialistas em tratamentos para ansiedade, no Chega de Dúvidas sobre Ansiedade hoje, um programa que acontece todas as sextas-feiras, às 17 horas e 4 minutos, e respondemos a pergunta seguinte hoje: o que não fazer numa crise de ansiedade? É muito bom ter você por aqui, seja você que está aí no nosso Facebook, seja você que está aí no nosso Instagram, seja você que está ao vivo ou mesmo você que vai nos assistir no gravado. Deixa aí seus comentários que a gente faz questão de estar vendo depois. É uma live rapidinha, então muitas vezes a gente não vai conseguir estar vendo e respondendo, fazer uma interação mais próxima, mas coloca aí tudo que você quiser nos nossos comentários que depois a gente te responde, tá? Exatamente. Enquanto você vai vendo a gente começando aqui a live, já coloca para a gente a cidade, o estado de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber qual que é o alcance, não é, Isso Sandra, do mesmo. que a gente está fazendo aqui. Né? É tão gostoso ver que tem gente do Brasil inteiro ouvindo a gente, assistindo a gente. Às vezes tem gente até de fora, né? Portugal, Estados Unidos, né? Muito bom. Então coloca aí a cidade, o estado, como é que está a qualidade da transmissão, se você está nos vendo bem, nos ouvindo bem. E enquanto você vai escrevendo, a gente vai te lembrar que nós sempre trazemos novidades, temos novidades, né? Então, desde dezembro, a gente criou um canal no Telegram. O Telegram é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp, você baixa ele gratuitamente no seu celular, tanto faz se você tem um iPhone, se você tem algum celular Android, não tem problema, você baixa lá e lá a gente grava áudios diariamente, eu e a Sandra, a gente vai se revezando, a gente fala um pouco dos nossos bastidores, de como a gente lida com a nossa ansiedade do dia a dia, como é que a gente produz todo esse material, deixa dicas, orientações, vídeos, enquetes, é muito gostoso o canal do Telegram, e lá tem um material exclusivo, que a gente publica lá, a gente não publica nas outras redes exatamente porque é essa espécie de download que a gente faz todo dia das coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? Então, corre lá para o canal do Telegram. Se você ainda não tem, baixa o aplicativo, é gratuito, e procura pelo nosso canal Chega de Medo e Ansiedade. E todas as terças-feiras, galera do Instagram, toda terça-feira a gente está no Instagram, às 20 horas e 8 minutos, com você, com Inês e Sandra, onde nós fazemos uma live totalmente interativa, a gente responde as perguntas ao vivo das pessoas, você pode entrar e falar com a gente ao vivo, de repente receber até uma pequena consultoria daquele seu momento com a ansiedade. Tem sido muito bacana também, né, Sandra? É isso aí. Então, você que já está no Telegram, vai dando um ok aí para nós. Põe sou do Telegram, você que está nos assistindo aí, seja ao vivo Isso, ou legal. gravado, para a gente saber quem já está nos acompanhando aqui na live e que também está nos acompanhando lá. Eu vou ficar meio louca nesse aqui no Facebook, eu apareço de um lado, aqui eu apareço do outro. Estamos soluçando ainda, estamos tentando manter essa ainda. É porque a câmera fica invertida no Facebook, a gente aparece ao contrário, então Coisa mais dá um louca. tonho na nossa Mas cabeça. vamos lá, né? Muito obrigada a você que já está nos dizendo que a transmissão é ótima, então a gente vai tocar o barco para o que não fazer numa crise de ansiedade. Nós temos duas, ó, Um, dois. recomendações importantíssimas que a gente realmente não pode fazer numa crise de ansiedade. E são realmente, você vai ver, duas coisas que normalmente a gente faz numa crise de ansiedade, né? É por isso que dá tudo errado, O né? que não é para fazer, a gente faz. E pior do que isso, é achar que quando a gente faz isso, a gente está fazendo da forma certa, está fazendo da forma correta. Então, essas duas recomendações, você não ouviu em lugar algum. A não ser aqui na nossa página, a gente está no Face, a gente está no Instagram, a gente está no Telegram e no nosso canal do YouTube e também no site. Então, se você está com a gente, você vai ter nos ouvido falar em algum momento, sempre que a gente comenta sobre esse tema, que é a crise de ansiedade ou crise de pânico. Mas em outro lugar, eu realmente faço esse desafio para você, que realmente você não conseguiu. Então, é muito importante que você anote essas recomendações que a gente vai dar para agora. Por quê? Em primeiro lugar, porque já é piloto automático, você faz e vai fazer novamente se você realmente não acionar a sua memória. E para isso, anota no celular, anota no papelzinho, deixa na bolsa, anota no espelho, enfim, são duas recomendações fundamentais e simples, mas que se você não fizer, você realmente vai piorando em termos da sua graduação na intensidade da sua crise de ansiedade, tá bom?
Então, o primeiro passo é você realmente se certificar de colocar isso dentro do seu banco de dados, da sua cabeça, na sua memória, para realmente você usar e não fazer numa próxima crise. A gente torce para que não aconteça, mas se acontecer, você já sabe o que você não vai fazer e a gente vai falar também o que você vai fazer no lugar disso, tá bom? Por quê? Porque você está habituada, está acostumada, já é piloto automático. Então, a gente realmente quer que você mude de fase. Então vamos lá, qual é a primeira recomendação do que você não deve fazer numa crise de ansiedade? Nós vamos falar de duas, uma ela é mais no nível do pensamento, no nível da mente, e uma outra coisa bem prática. Então vamos lá. O que você não deve fazer numa crise de ansiedade? Acreditar que a crise não vai ter fim. Meu Deus do céu, né? Traz uma novidade. É uma novidade isso, porque no momento da crise o desespero é tão grande que a gente tem a sensação que aquilo não vai ter fim. E como é que a gente sabe que a crise de ansiedade tem fim? Ela tem um começo, um meio e um fim. Muito simples. Você já teve mais de uma crise, né? Provavelmente, pode ser que você só tenha tido uma ou tomara que não tenha tido nenhuma, mas quem já teve várias? Você, por pior que tenham sido as sensações, o desespero, você sobreviveu. Você está aqui nos assistindo, você está aqui nos ouvindo. Então é porque a sua crise teve começo, meio e fim. Foi difícil? Foi difícil, porque ter crises de ansiedade é muito complicado, os sintomas são horríveis. Palpitação no coração, batedeira que a gente fala, né, no coração, tremor, transpiração excessiva, sensação de falta de ar, tontura, dor de cabeça, dor de barriga. Realmente, esse conjunto de sintomas é tão desesperador que a gente tem aquela sensação que aquilo não vai acabar, mas vai. Esses dias, a gente fala um pouquinho no canal do Telegram, né, que eu já falei no começo. No canal do Telegram, as pessoas não têm uma interação direta com a gente que interage com elas, a não ser pelas enquetes, mas elas mandam para a gente mensagens no nosso inbox, às vezes aqui no Instagram, às vezes na página do Facebook, a gente tem um e-mail também, a pessoa pode mandar e-mail para a gente. E uma pessoa relatou exatamente a seguinte situação: ela acordou de manhã já se sentindo mal e daqui a pouco aquilo evoluiu para uma crise de ansiedade. Não era a primeira dela, ela já tinha passado por isso outras vezes e ela se lembrou de alguma vez em que a gente falou isso, porque a gente fala sobre isso na nossa página, nos nossos vídeos, no nosso canal, no YouTube, né? A gente tem tudo em todas as mídias. E essa pessoa se lembrou disso que a gente tinha dito para ela. Crise de ansiedade tem começo, meio e fim. E quando ela se lembrou disso, foi como se ela tivesse um estalo ali na hora. Ela entrou nela mesma de volta, né? Que eu brinco, eu falo que quando a gente está muito mal, parece que a gente sai do corpo, né? Ela se reconectou com ela mesma e ela se lembrou que tinha começo, meio e fim. O que muda quando a gente lembra que tem começo, meio e fim? A gente tende a diminuir o tempo da crise. Porque o contrário também acontece. Se você fica naquela sensação de que aquilo não vai acabar, que aquilo vai te matar, que aquilo não vai ter fim, você piora a situação. Porque o que acontece no momento de uma crise de ansiedade? Existe uma descarga grande de um hormônio chamado adrenalina que nos prepara para a luta ou fuga. O que significa isso? Eu imagino uma ameaça. Mas na crise de ansiedade eu nem estava pensando em nada disso. Eu vou descer um pouco a persiana que a gente está saindo. Nós estamos ficando aqui numa névoa de claridade. No Instagram não está aparecendo assim, mas no Face tá. Desculpa, gente. É só para melhorar a qualidade da transmissão. Opa! Agora ficou bom. Agora ficou bom. Então, e quando você está no momento da crise, o que está acontecendo no seu corpo? Você está vendo uma grande descarga de adrenalina na corrente sanguínea para preparar você para luta ou fuga. O mecanismo de luta ou fuga que garante a nossa sobrevivência. E é esse mecanismo, essa adrenalina na corrente sanguínea que traz o aumento dos batimentos cardíacos, que aumenta o seu nível de atenção, você fica totalmente em estado de alerta. Por quê? Se for uma ameaça real, você consegue lutar ou fugir, né? Mas nem sempre no momento de crise de ansiedade, geralmente no momento de crise de ansiedade não existe uma ameaça real, existe algo que a nossa mente está pensando sobre aquilo. Então essa descarga de adrenalina acontece e você não tem nem como gastar isso. E toda a sensação fica ali, da sensação até de morte iminente. A gente ouve as pessoas dizerem, a sensação é que eu ia morrer. Beleza. Quando você está no pior momento da crise, quando os sintomas estão mais agudos, acredite, você está no meio. Lembra que eu falei começo, meio e fim? Você está no meio. Porque tudo é cíclico. Tudo começa, tem um ápice e depois declina. Na crise de ansiedade não é diferente.
A pior parte é o meio. E depois do meio, que é o pico, as coisas começam a declinar. Isso demora, em média, 20 minutos. Algumas pessoas um pouco mais, outras pessoas um pouco menos. Mas essa é a nossa recomendação. Lembrar-se de que a crise de ansiedade tem começo, meio e fim. Isso mesmo. É uma recomendação que a gente sabe que até faz lógica, né? Tem um super sentido isso, realmente cabe dentro da gente. Agora, essa segunda recomendação que nós vamos fazer para você é contraintuitiva, ou seja, é algo que não soa tão claro quando a gente ouve. Então, eu vou pedir para você a máxima atenção agora. Para quê? Para que você realmente entende. Quando a gente entende, quando aquilo encaixa, faz sentido para a gente tende a lembrar mais facilmente, tá? Então, se você vai precisar sair agora da live, depois você assiste, que é importante você pegar esse trecho e realmente entender o que a gente vai querer dizer. Porque a segunda recomendação do que você não deve fazer de forma alguma na crise de ansiedade é respirar fundo. E aí, né, a gente tem muitos casos de que realmente a gente sabe que a pessoa diz, não, eu respiro. E como você respira? Respiro fundo. E por que isso não funciona, né? E a gente sabe que realmente não funciona. Bom, a gente vai exemplificar contando um caso de uma pessoa que nós atendemos nessa live de terça-feira, que acontece todas as terças-feiras, às 8h08 da noite, que é essa live interativa que a gente faz pelo Instagram, em que a pessoa participa ao vivo se ela quer. Essa pessoa participou, e o caso dela eram crises de pânico. E ela estava realmente muito desesperada, né, Inês? Sim, sim. Ela pegou ela, e na verdade ela quis participar, porque ela estava numa semana de uma crise muito forte de pânico. Ela estava recém começando as crises de pânico. Sim. E ela dizia para nós, olha, eu estou tomando medicação, eu estou fazendo terapia, eu estou fazendo acupuntura, eu estou respirando e nada está adiantando. E aí quando ela falou, eu estou respirando, ela levanta as nossas orelhinhas e a gente diz, ué, porque a gente sabe que respiração é uma ferramenta fundamental e realmente ela tira a gente de uma crise de ansiedade. Sim. Então, quando essa pessoa nos falou, e eu estou respirando e não está adiantando, a gente realmente pediu para ela, bom, como que você está respirando? Eu estou respirando fundo. E como era ao vivo, a gente tinha condições de ver o que a pessoa está fazendo. Então, a gente pediu para ela, viu, faz para nós como que você está respirando, como é essa respiração que você aprendeu que vai controlar a sua crise de ansiedade. Ela fez assim, ó. Então, o que que ela... Vocês viram meu movimento, né? A Inês também fez junto, e aí fica mais claro. Ela encheu o pulmão, respirou fundo, não é assim que a gente respira fundo? Isso, pois é, mas não é essa respiração. E essa respiração acontece por dois motivos. Primeiro, porque é intuitiva, né? Toda vez que a gente sente falta de ar, a gente vai fazer o quê? Encher o pulmão, e encher o pulmão a partir da nossa respiração torácica. Porque eu estou com falta de ar, então eu faço isso. E em segundo momento, a gente também faz isso porque nós fomos, em alguma forma, orientados. Seja por alguma pessoa que nos disse, viu, respira fundo, seja num filme que a gente viu, uma pessoa que estava passando mal e respirou fundo, enfim, tem até profissionais que acabam realmente falando isso, né, recomendando para a pessoa respirar fundo. Bom, o mais importante é, por que é uma recomendação não respire fundo? Porque toda vez que você faz esse movimento, eu super prolongo o ar entrando no meu peito e faço isso rapidamente e por aqui, né, pelo meu peito, eu estou liberando na minha corrente sanguínea exatamente o hormônio que faz com que eu entre ainda mais no processo de estresse, que é o hormônio que se chama luta ou fuga, que é a famosa adrenalina e noradrenalina. Então, toda vez que você faz esse movimento, eu estou respirando fundo, você está acelerando o processo de ficar cada vez mais pilhada. Intensificando, né? Exatamente. Acelerando e intensificando. E você vai jogando cada vez mais adrenalina na sua corrente sanguínea e cada vez mais, aquilo que a Inês falou como a primeira recomendação, tem um começo, um meio e fim, é como se aquele meio você estendesse. Então, o tempo que demoraria em torno de 15 a 20 minutos se prolonga para meia hora. Por quê? Porque a crise foi mais intensa? Não,
Porque, infelizmente, você fez uma recomendação que não é para ser feita. Você respirou fundo. E essa respiração não é a respiração que vai te acalmar. Mas então tá. Vocês falam que a respiração ajuda, mas não é para respirar junto. O que é para a gente fazer de fato? A gente precisa realmente expirar longo. Então não é respirar fundo? Não. É expirar longo, ou seja, soltar o ar longamente, prolongadamente. A gente diz que o ideal é que a sua exalação, a saída do ar, seja pelo menos no dobro do tempo do que você inspirou, no dobro do tempo da entrada de ar. Por quê? Porque essa respiração, sim, ela faz exatamente o oposto. Ela vai liberar na sua corrente sanguínea a acetilcolina, que é também um hormônio ligado à situação do estresse, só que é um hormônio calmante. Ele é a antítese da adrenalina, ou seja, o que a adrenalina pilha, a acetilcolina despilha. Então, o que o respirar fundo deixa a gente na ansiedade, o expirar longo tira a gente da ansiedade, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui. Tem uma pessoa aqui no Instagram que disse assim, na hora da crise eu não consigo respirar, eu paraliso. Então, ouve agora a orientação do que você precisa fazer. Fica bem presente aí. Isso. Como é que a gente faz, então, em 5 passos, para te dar realmente uma ferramenta poderosíssima e você realmente testar isso, para você, no mínimo, estacionar o processo da crise. E como a gente sabe que ela vai passar mais rápido automaticamente, certo? Então, são 5 passos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, nos lembrarmos de respirarmos, ok? Segunda coisa que a gente faz é pôr a mão na barriga. O pessoal do Instagram tá vendo, o pessoal do Face não. Aqui, ó, bem embaixo, tá? Mão na barriga para quê? Porque o ar, você vai sentir ele movimentando, não o peito, mas sim a sua barriga. Porque é o diafragma que vai abaixar, não é o peito que vai, as costelas vão se distender. É uma respiração diferente. Lembra que a respiração, o expirar longo, não é o respirar fundo. Então, quando o ar vai entrar, a barriga cresce. Quando o ar sair, a barriga encolhe. Ar entrou, a barriga cresce. Ar saiu, a barriga encolhe. Terceiro passo, e aí vem aquela coisa mais importante que é o expirar longo. Você vai inspirar num tempo, pôr o ar dentro de você num tempo, a barriga cresce num tempo e o ar vai sair no dobro do tempo, ou seja, a sua barriga vai murchar no dobro do tempo do que ela cresceu. Tá bom? E o último passo, né? Esse já é, aliás, o próximo passo, que é o 4º passo, é contar. Se você não contar, como você já está no piloto automático de fazer assim, ó, quando você viu, você já está com a barriga aqui, né? Com a mão na barriga, mas você já está respirando totalmente errado. Então, teu foco de atenção vai ter que ser na contagem, para você saber que você está jogando o ar para fora no dobro do tempo que ele está entrando, tá bom? Exatamente. E com isso também você foca somente em alguma coisa que se chama momento presente, porque a sua contagem é a contagem do momento presente. E a gente sabe que isso também ajuda a desfocar das outras coisas que nos pilham. Então vamos lá? Lembrar de respirar, colocar a mão na barriga, soltar o ar no dobro do tempo que ele entrou e contar. Então, eu tô lá paralisada na minha respiração. Eu tô respirando muito rápido. Eu conto 1 e solto em 1, 2. Conto 1, solto em 2. Consegui fazer isso. Aí eu vou para a segunda fase. Inspiro em 1, 2, solto 1, 2, 3, 4. Tá? E eu vou graduando isso, eu vou percebendo que eu vou conseguindo dar conta de cada vez mais ter um ritmo melhor da minha respiração, até que eu possa chegar e inspirar em 5 e soltar no dobro, que é 10, tá bom? E 5º passo é repita isso. Faça isso, não é 1 minuto que vai te adiantar, não são 2 minutos, pelo menos de 5 a 10 minutos dessa respiração, que ela tem realmente um efeito poderosíssimo como um calmante para a gente numa crise de ansiedade. Muito bom. Vamos Aula resumindo? dada. Vamos para o resumindo. Tem gente entrando agora. Eu acabei de ver aqui no Instagram, principalmente, que teve gente que chegou aqui agora. Então, quem chegou agora não perdeu nada, porque a gente vai fazer um resumo rapidinho. Também a live, a gente vai colocar ela aqui, ela fica 24 horas, né, rodando aqui no Stories do Instagram.
E aqui Vai no subir pro Facebook, ele YouTube. fica no Facebook. E depois a gente manda ela para o YouTube também. Então, se você chegou agora, queria saber de tudo da live inteirinha, depois você vai lá no YouTube que ela tá lá e 24 horas ela vai ficar disponível aí. A Vanessa, que acabou de entrar, a Lucivânia, tem uma galera aqui. Bom, vamos lá para o nosso resumindo. O que não fazer numa crise de ansiedade? Então, nós selecionamos apenas duas recomendações fundamentais do que não pode ser feito numa crise de ansiedade. O que não pode ser feito? Primeiro, que você agrava a crise, e segundo, que você prolonga a crise. Então, você intensifica e faz ela ficar mais longa ainda. E quais são essas duas coisas? A primeira coisa é acreditar que a crise não vai ter fim. E ela vai, ela tem começo, meio sim, e fim, porque tudo é cíclico na natureza. Se a gente for observar, por exemplo, o dia, a noite, ele começa e fica dia o tempo todo. Ah, mas tem lugares que os dias são mais longos, sim, mas lá também tem um ciclo. O nosso corpo segue o ciclo, tudo que acontece em nós é cíclico. Então, uma crise de ansiedade, ela tem começo, meio e fim, e a gente sabe disso porque você está aqui nos assistindo, mesmo que você já tenha tido inúmeras crises de ansiedade. Ela começou em algum momento e depois de alguns minutos ela terminou. Ok, e como é que a gente faz para diminuir esse tempo da crise, né? Já que o pico dela, o meio dela é onde ela está mais grave e depois ela declina, seguindo as orientações da segunda recomendação. Exatamente. Que a segunda recomendação do que você não deve fazer de forma alguma numa crise de ansiedade é respirar fundo. E a gente tem esse hábito de respirar fundo porque é intuitivo a gente, quando está com falta de ar, tomar um fôlego, inspirar mais profundamente. E também porque a gente vê recomendações em vários canais, em várias maneiras, inclusive pelos filmes, que a gente precisa respirar fundo a hora que a gente está numa crise de ansiedade. Só que, ao invés disso nos ajudar, o respirar fundo, de fato, nos leva cada vez mais a potencializar o quadro da ansiedade. Por quê? Porque essa respiração é uma respiração que a gente tem em momentos de luta ou fuga, quando você precisa lutar ou fugir. A gente precisa de adrenalina no nosso corpo. E o que move essa adrenalina é essa respiração que normalmente a gente faz erroneamente. Então, esse movimento é um movimento contrário ao que você precisa fazer. O movimento correto para realmente a respiração te ajudar numa crise de ansiedade é o expirar longo, ou seja, longamente. Porque este sim é o tipo da respiração que vai te fazer realmente tirar do processo da crise de ansiedade e te colocar de novamente no eixo, em processo de equilíbrio. E são 5 passos dessa respiração que tem a base dela como sendo uma exalação, uma expiração, ou seja, o ar saindo no dobro do tempo, pelo menos, do que o ar entrando. Então, quais são esses 5 passos? Primeiro passo, se lembrar de que você pode respirar, e isso vai ajudar você a encurtar o meio, que é a primeira recomendação, ok? Segundo passo, colocar a mão na barriga, porque essa respiração precisa ser feita não aqui em cima, mas aqui embaixo. É uma respiração que é chamada de abdominal ou respiração diafragmática. Então, a mão aqui. Quando o ar entra, a barriga cresce, quando o ar sai, a barriga encolhe. Terceira recomendação, e aí vem todo o grande pulo do gato, que é você vai botar o ar para fora no dobro do tempo do que o ar entrou. Você vai expirar no dobro do tempo que você inspirou. E vai fazer isso de que maneira? Que é o quarto passo, contando. Então, você conta quanto tempo demorou o ar para entrar e você vai soltar o ar no dobro daquele tempo, tá bom? E, por último, você vai repetir isso, porque você vai dar tempo para o seu corpo começar a liberar esse hormônio, que é o oposto do que você está sentindo. E liberando esse hormônio, em cerca de 10 minutos, você já vai começar a sentir todos os efeitos, às vezes muito menos em tempo, né? Mas você já vai sentir os efeitos do calmante, do ansiolítico natural que a gente tem dentro da gente mesmo. Uhum. E uma dica extra, né? Pratique essa respiração abdominal, mesmo quando você não estiver em crise.
Faz um treinamento, acorda de manhã, antes de levantar da cama, respira um pouquinho a respiração abdominal. Antes de dormir, faz um pouco de respiração abdominal. Por quê? Na hora em que a crise acontece, tu já está sacado de como fazer. Se você quiser aprender a respiração abdominal no momento da crise, talvez você tenha um pouco de dificuldade, porque o nosso hábito não é respiração abdominal. O nosso hábito é a respiração torácica. Então, treina, inspirar estufando a barriga e soltar o ar murchando a barriga. Treina isso, treina. Porque aí, na hora H que a crise vem, você já sabe o que fazer, né, Sandra? Tá na mão. Exatamente. E aí, gostaram das nossas recomendações? Se você gostou, curte o nosso vídeo, a galera aqui do Facebook, compartilha com as pessoas que você acredita que estão precisando aprender essas coisas sobre crise de ansiedade. Deixe seu comentário aí se você está entendendo o que a gente está falando, se você está gostando, se você tem perguntas. Se você aplicou e funcionou, se você aplicou e não funcionou e talvez precise de alguma outra estratégia para a gente te ajudar, dica. O pessoal aqui do Instagram é bastante interativo, a gente está sempre recebendo os directs aí da galera, mandando mensagem para a gente. Inclusive a Vanessa acabou de fazer um agradecimento, obrigada a você também. Muito bom, as pessoas estão fazendo vários comentários e isso é uma espécie de combustível para a gente, aumenta a nossa responsabilidade, nosso compromisso com vocês de entregar um conteúdo de qualidade. Na próxima sexta-feira, às 17h04, a gente tem novamente o Chega de Dúvidas com o tema Remédios para ansiedade causam dependência? Esse é um grande medo das pessoas que eventualmente recebem a recomendação de tomar remédio para ansiedade. Então, nós vamos responder essa pergunta na sexta-feira que vem. Antes disso, na terça-feira, às 20h08, você com a Inês e Sandra aqui no Instagram, com a galera do Instagram, e todo mundo é convidado, inclusive a galera do Face. A Sandra vai fixar nos comentários aqui no Facebook todos os caminhos para as nossas redes sociais, para o nosso site. A live especial. Exatamente. E temos também a live especial, né? Tô falando muito, fala aí, Sandra. Da live especial. Já tem uma primeira aqui, vai lá. A gente vai fazer na quinta-feira agora, então assim, menos de uma semana, semana que vem, quinta-feira, dia 30 de janeiro, é uma live especial. A gente não faz live de quinta, em primeiro lugar. E o horário também vai ser especial, porque é um horário que é mais fácil para as pessoas poderem assistir ao vivo. Sim. Que é 21h, horário de Brasília. E por que essa live é especial? Porque ela tem vagas limitadas e precisa realmente se inscrever para poder participar. Agora, o tema dela é fantástico. Como se livrar da ansiedade em tempo recorde. E a gente sabe que quando a gente diz isso, as pessoas dizem, maluca, né? É impossível, não tem como. É isso que a gente vai te provar, te mostrar e te dar um caminho de como você pode fazer isso. Se livrar da ansiedade em tempo recorde. A gente vai deixar, já colocamos aí o link. E o pessoal que está no Instagram, o link está na bio, então está dentro do nosso perfil, tá? É o mesmo link, é https://chegademedoansiedade.qpages.online/programa Chega de Ansiedade. Tá aí no Face, tá aí também no Instagram e também vai estar no YouTube. Então você vai conseguir acessar, você coloca o seu e-mail, tá? Põe o seu e-mail e vai lá dentro da sua caixa de e-mail para dar um ok naquele e-mail que você colocou. Porque o link da sala virtual, a gente vai passar pelo e-mail. Então, o e-mail é nosso ponto de contato. Vai ser o nosso canal do YouTube, essa live especial. Não vai ser nem no Instagram, nem no Facebook, mas no YouTube. Então, você não vai conseguir nos acompanhar se você entrar em qualquer canal que Chega de Medo e Ansiedade, porque vai estar de uma forma privada dentro do YouTube. Olha lá, a Graciele está dizendo ali, ó, já garanti minha vaga. Isso aí, Graciele. Tem mais gente aí que garante a vaga, que a gente já viu o nominho lá, Vanessa, tem uma galera aí, muito bom. É isso, né? Fechamos, gente. Fechamos. Vamos ficando por aqui. Que vocês tenham um excelente sábado e domingo, um final de semana maravilhoso. Terça-feira que vem a gente se encontra aqui no Você com Inês e Sandra, aqui no Instagram. E você vem do Face, vem pra cá também. Valeu, galera. Até mais para vocês. E aí a gente fecha com o nosso lema de sempre, né? Que é o lema que a gente sugere que você pratique, porque também melhora a qualidade de vida e diminui a ansiedade, né, Inês? Foca no que funciona. Bye, bye.